O agro está sempre buscando novas oportunidades, mas junto com elas também vêm os desafios. E um deles preocupa muito quem planta soja e algodão. Pequena no tamanho, mas gigante no prejuízo. A mosca branca se tornou uma das grandes preocupações do produtor rural. Ela compromete produtividade, aumenta custos e exige monitoramento constante. Vamos entender como o campo ele está se preparando para esse combate. Tem gente que olha uma lavoura pronta e vê só a produtividade. Mas quem vive o campo sabe, por trás de cada safra existe uma conta de risco que nunca fecha totalmente. Tem clima, tem o mercado, tem os custos. E tem os inimigos invisíveis, alguns com pouco mais de 1 milímetro de tamanho, mas capazes de provocar prejuízos milionários. É o caso da mosca branca. Apesar do nome, não é uma simples mosquinha qualquer. É um inseto sugador que ataca culturas importantes como a soja e o algodão, se alimentando da planta, enfraquecendo o seu desenvolvimento e abrindo caminho para outros problemas que comprometem ainda mais a produtividade. E o alerta cresce porque essa praga, que sempre esteve presente no campo, hoje ela preocupa ainda mais produtores de Mato Grosso. Porque quando uma infestação ela avança, o impacto vai muito além da porteira. Ela mexe com a produção, com os custos, com a rentabilidade do produtor e com uma economia que depende diretamente da força do agro. E foi justamente esse alerta que ganhou espaço no 26º Encontro Técnico de Soja da Fundação Mato Grosso, um dos principais fóruns técnicos do setor, onde pesquisadores, consultores e produtores discutem os desafios da última safra e os riscos que já aparecem no horizonte da próxima. A gente está no 26º Encontro Técnico aqui da Fundação. A Fundação passa o ano inteiro pesquisando todos os problemas que a gente tem na cultura da soja, pragas, doenças, parte de mecanização. E nesse evento a gente transmite todo esse conhecimento de maneira gratuita para a sociedade. É uma maneira de transferência de tecnologia da Fundação para a sociedade mato-grossense e brasileira. Seria um ganha-ganha, né? Vocês pesquisam, estudam, passam esse produtor e ele pode aplicar de uma forma mais correta lá no campo. Exatamente. E outra, a parte principal disso, e que eu vejo como uma grande vantagem, é a custo zero para o produtor, né? O produtor ele não tem custo com essas informações. E os próprios consultores hoje, a maioria dos produtores aqui do Mato Grosso tem algum consultor. O consultor vem aqui, aprende, pega dados novos e leva isso e coloca em prática, faz com que aumente a produtividade dos nossos produtores. Há 33 anos, a Fundação Mato Grosso foi criada pelos produtores para atender a demanda dos produtores. Portanto, um encontro técnico como esse, o 26º, vem trazer aquilo que há de mais importante no campo de vista da inovação, da pesquisa, do campo de vista das informações que fazem com que o produtor tome as decisões. Portanto, esse é um evento técnico, mas com foco em tomada de decisões, que norteiam toda uma cadeia da soja. Por isso que o encontro técnico recebe os produtores, recebe a indústria de químico, recebe os nossos parceiros de instituições de pesquisa, como também institutos e universidades. Então aqui é um grande hub onde difunde diversas tecnologias e informações que são geradas no nosso campo de pesquisa pelo nosso time de pesquisadores. Pequena no tamanho, gigante no estrago. A mosca branca é um inseto sugador que enfraquece a planta ao retirar nutrientes e ainda abre espaço para danos indiretos. Ao se alimentar, ela libera uma substância açucarada que favorece a formação da fumagina. É como se a planta ela fosse coberta por uma película escura que bloqueia a luz, reduz fotossíntese e compromete o seu desenvolvimento. Em situações severas, a produtividade despenca. A mosca branca ela tem sido uma dor de cabeça do produtor, realmente. E nós temos várias ferramentas, né, que podem controlar a mosca branca. Mas por que ela vira, né, essa oscilação, né, dentro da propriedade? Né? Por fatores climáticos, por biotecnologia que são utilizadas, então o tipo de variedades, tudo que são usados dentro da soja. Então com isso a gente tem uma oscilação dessa população de mosca branca. Apesar de nós termos safras com mais infestação
do que outras, ela está sempre presente no sistema. Então a mosca branca está sempre ali sofrendo pulverizações, estando exposta a moléculas de produtos que são aplicados até para outros alvos. E com o passar das safras a gente tem desenvolvimento de resistências, é um complexo de espécies ali que a gente coloca num pacote só, mas existe um complexo ali, né? Algumas com mais resistência do que outras, mais problema do que outras. Em Mato Grosso a gente tem um perfil, mas existem outros perfis da espécie no nosso país. Existe a questão de clima, que eu considero uma das mais importantes, então isso vai ser debatido até no painel aqui do Encontro Técnico de Soja, porque o clima manda muito na explosão populacional dessa praga. E controlar esse inimigo ficou mais complexo. Especialistas alertam que o uso repetitivo de inseticidas com mecanismos semelhantes podem selecionar populações mais resistentes, ou seja, o que funcionava antes pode perder eficiência se o manejo não for estratégico. Por isso, o combate hoje passa menos pela ideia de mais produto e muito mais por inteligência no manejo. Também tem muito do produtor estar preparado. A gente tem observado principalmente para inseticidas, né? Não é exclusividade, mas para inseticidas a gente tem uma adoção muito grande de produtos genéricos. E os produtos genéricos que são utilizados não é questão de... Não estou entrando no mérito de se eles são tão bons quanto ou não, mas a gente tem que eles são produtos antigos. Se é genérico, já houve uma queda de patente e já são produtos muito aplicados nas lavouras há muitos anos. Então existem alternativas muito melhores que é 7% de adoção. E nós temos um percentual de adoção de genéricos imenso. Então essa transição ali para os produtos patente, ela não tem ocorrido na velocidade que seria necessário. Então, a gente tem que ter, para um equilíbrio no sistema, produtos que sejam antigos, tudo bem, porque isso mexe no bolso do produtor. O produto antigo, ele tem ainda sua eficiência, mas ele tem um valor acessível. E tem que ter um produto top de linha, aquele produto que acabou de ser lançado com altíssima eficácia para balancear. E no sistema de manejo, o produtor faz o jogo econômico ali, onde ele vai pegar produtos de altíssima eficácia com produtos de eficácia moderada a boa, se ele posicionar bem naquele sistema de manejo, para que ele consiga controlar bem a praga. Mas a gente não tem observado isso ocorrer com a velocidade que gostaríamos. Nós temos uma adoção de produtos muito antigos ainda, falando em mosca branca, que tem também interferido, e na hora que o produtor perde a mão, é uma praga que pode provocar perdas de 50% a 60% da produção. Nós temos dados, nós temos ensaios, principalmente em safras de veranicos, onde você tem essa questão toda que eu mencionei, de escalonamento da produção, algumas semanas mais secas ali, onde a multiplicação da praga é maior, em que a gente teve perdas de 30 sacas ou até mais. Então o produtor cada vez mais está ficando com a margem apertada, a eficiência dos produtos está ficando menor, as tecnologias empregadas estão ficando menos eficientes. E nós, como Fundação Mato Grosso, nós enquanto pesquisa aplicada, a gente tem tentado entender como que tem funcionado essa dinâmica no campo. Não só do ponto de vista da pesquisa, mas também da parte da operação. O produtor tem um desafio muito grande, ele tem uma oferta muito grande de escolha de portfólio de produtos, então fica muito naquela questão, bom, o que eu vou usar? Eu tenho centenas de ingredientes ativos, qual que vai me trazer um melhor retorno de investimento, qual que está sendo mais eficiente no mercado, e isso traz um impacto direto na produtividade dele. Então, cada grão importa. E aqui entra um ponto que quem está na cidade nem sempre percebe. Quando uma praga ela pressiona a lavoura, não é só o produtor que sente. A conta chega na cadeia inteira. Menor produtividade significa menos renda circulando. Menos movimentação logística, menos indústria processando, menos arrecadação. Um estado como Mato Grosso e num país onde o agro tem peso enorme na economia, proteger a produção é proteger muito mais do que uma safra.
A mosca acaba dando um pouco de prejuízo para a gente, principalmente nas fases finais da soja, né? No final a gente acaba entrando bastante controle de mosca, principalmente para aproveitar o operacional também, que nas aplicações de fungicida, né, você acaba entrando com o controle de mosca também. São vários controles recorrentes, mas mesmo assim o controle efetivo da mosca branca está longe de ser como o produtor quer, né? Ele acaba que o que estava comentando agora é um controle muito bom de 60% de mosca branca, é um controle ótimo, né, de mosca branca, né? Então, assim, é uma praga que é mais para o ciclo final da soja, né? E aí o produtor acaba desembolsando um pouco mais de dinheiro com os defensivos, né? E não tem o controle efetivo que ele deseja, né? E o pesquisador da área de entomologia da Fundação Mato Grosso deixa um alerta importante para o produtor. Estar atento e agir de forma preventiva pode fazer toda a diferença no controle da mosca branca. A primeira coisa é ele entender o comportamento da praga. Então parece uma coisa básica, mas quando a gente entende o comportamento da praga, a gente não é pego de surpresa. Se eu já sei que eu tenho uma safra com plantio muito escalonado, os talhões plantados mais tarde eles estão suscetíveis a um ataque mais cedo e isso vai causar uma explosão populacional. Entendendo essa dinâmica, ele vai olhar para o clima, né? Se esse clima está trazendo esse cenário mais longo, ele já tem que estar preparado e planejando essas aplicações. Períodos também de janelas de aplicação diferentes. Então, se a gente tem observado que a maioria dos produtos que são utilizados hoje em soja biológicos são para mosca branca. Então a gente tem quase 30% do que é utilizado de biológico inseticida é para mosca branca. E esse biológico normalmente é fungo, e fungo precisa de umidade. Então até esse posicionamento, ele tem que entender o talhão, ele tem que estar com a amostragem em dia, ele tem que respeitar os níveis de controle, se isso ultrapassa a gente também. Inclusive no encontro técnico estamos trazendo um estudo onde mostra o prejuízo causado pelo atraso nas aplicações. Nós fizemos estudos com a aplicação no timing ideal, identifiquei o nível de controle da praga e agi. Sofri um atraso maior e nesse estudo nós trazemos as perdas em sacas que para essa edição do nosso estudo ultrapassou 17 sacas. Então houve um prejuízo somente pelo atraso. Então veja que não é uma coisa só, é bem difícil de trazer tudo isso. Até a hora de entrar com o manejo impactou em 17 sacas nesse estudo. Então o biológico, se normalmente é fungo, eu preciso de umidade. Aí dá o veranico, eu aplico o biológico agora? Não. O fungo precisa que nós tenhamos umidade. Eu entro agora então com um produto químico e depois eu entro com o biológico no momento em que a umidade se restabeleceu, para que haja esporulação, para que os insetos contaminem uns aos outros e eu tenha prevalência desses esporos no sistema. No agro, produzir nunca foi simples. Cada safra é uma aposta calculada entre ciência, experiência e coragem. E talvez seja justamente aí que mora a grande força do produtor brasileiro. Mesmo diante do clima imprevisível, dos mercados instáveis e de ameaças que cabem na ponta de um dedo, ele continua plantando, porque sabe que alimentar um país exige mais do que tecnologia, exige resiliência.